2016, eu estava alugando um apartamento. 2 apartamentos embaixo, 2 apartamentos em cima. Eu estava no andar de cima. Um novo casal havia se mudado para a unidade vazia no andar de cima. Um casal simpático, conheci-os uma vez enquanto se mudavam. Cerca de 2 semanas depois que se mudaram, eu estava cansado e caindo de sono no meu sofá, por volta das 10 ou 11 da noite de uma sexta ou sábado. Acordei assustado quando ouvi a porta de entrada bater, mas ignorei quando ouvi passos subindo, depois a porta do outro apartamento abrir e fechar. 15 minutos depois, acordei assustado novamente com o mesmo processo. Acontece que eles tinham ido ao bar ao lado e tinham discutido. Ouvi a garota, Laura, entrar, bater a porta e entrar no apartamento. Não foi até o cara voltar e entrar no apartamento que ficou evidente que ela tinha tentado suicídio antes dele voltar. Alguns dias depois, no trabalho, tínhamos mudado recentemente para telefones VoIP na semana anterior, recebi uma ligação e o identificador de chamadas mostrava o primeiro e último nome dessa garota. Fiquei pálido, hesitante, atendi o telefone. Estática, como uma conexão ruim dos antigos telefones analógicos. Ouvi alguém tentando falar através da estática, mas a ligação caiu. Fiquei apavorado, então o telefone tocou novamente, mesmo número, mas agora o identificador de chamadas mostrava um nome completamente diferente. Atendi, e era uma senhora idosa muito simpática, que eu podia ouvir com clareza cristalina. Outras coisas relacionadas a este prédio eram que enquanto a outra unidade estava vazia, podia ouvir botas pesadas andando no andar de cima. Era um prédio de tijolos construído nos anos 1800. O sótão era amplo, sem sinais de atividade humana, e o ritmo da caminhada era claramente humano, a ponto de os vizinhos de baixo reclamarem de mim para os outros vizinhos. Não era eu também ouvia. Não havia como ser um invasor, o vestíbulo estava trancado, e eu até tentei pegar a pessoa uma vez, mas desisti daquele sótão para sempre quando fui atrás do andarilho das botas e não havia ninguém nem animal lá em cima, sendo eu o único residente no andar de cima. Eu frequentemente não gostava de estar no meu próprio apartamento. Sentia um desconforto no mínimo. Ficava fora o máximo possível fazendo trilhas com meu cachorro. Só voltava para dentro quando era realmente necessário. O lugar frequentemente parecia pesado, e eu nunca me sentia sozinho lá. Meu cachorro rosnava para o quarto à noite e se recusava a entrar. Durante o dia era tranquilo. Desculpe se isso foi uma divagação. Estou relembrando e escrevendo isso pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Eu não costumo falar muito sobre essa época da minha vida. Que se dane aquele lugar. Tenho tentado compartilhar essa história há um tempo e acabei de descobrir sobre a teoria da fita de pedra, que é exatamente o tipo de fenômeno que experimentei. A teoria da fita de pedra é a especulação de que fantasmas e assombrações são análogos a gravações em fita, que impressões mentais durante eventos emocionais ou traumáticos podem ser projetadas na forma de energia, gravadas em pedras e outros objetos, e reproduzidas sob certas condições. Isso aconteceu há muitos anos, então não vai ser uma história muito detalhada. Quando eu era criança, por volta dos 6 anos, minha amiga me disse que a casa dela era assombrada. Não de uma forma assustadora, ela não parecia com medo. Pelo que me lembro, era apenas um fato muito legal e interessante para ela. E para mim, claro. Tenho quase certeza de que naquela idade não tínhamos nenhum tipo de opinião forte sobre fantasmas. Com certeza não tínhamos visto nenhum filme de terror. Então, não tínhamos uma visão negativa nem positiva sobre eles. Um dia ela me convidou para ver as estranhas placas de pedra no jardim dela, porque você pode ver os fantasmas nelas. Havia 4 ou 5 placas de pedra em fila vertical, um pouco menores do que uma folha de papel. Olhamos para elas por alguns segundos e, de repente, rostos apareceram em todas elas. Eu me lembro vividamente do primeiro, porque ele parecia um bobo da corte e usava o clássico chapéu de bobo da corte. Os outros estão um pouco confusos na minha mente agora. Definitivamente também pareciam pessoas da corte medieval, mas sem características marcantes.
portanto, sem realeza, pelo que sei. Todos pareciam estar em agonia, bocas abertas, feições faciais retorcidas de dor. Apesar disso, não ficamos com medo. Acho que estava muito fascinado para isso. Infelizmente, nada mais emocionante aconteceu. Provavelmente apenas brincamos depois. Alguns anos depois, perguntei a ela sobre isso e ela disse algo como: "Ah, sim, eu me lembro disso. Então tem isso." Hoje em dia, nunca posso negar acreditar em fantasmas por causa dessa experiência. Originalmente, eu sempre quis perguntar se isso é uma ocorrência conhecida, mas como existe uma teoria inteira sobre isso, parece que sim. Eu não li muito sobre isso, então talvez nem se encaixe. Ainda assim, adoraria ouvir se alguém aqui tem experiências com algo assim. Tenho feito esta pergunta algumas vezes no passado, mas nunca obtive qualquer resposta. Espero que desta vez alguém possa notar porque eu adoraria ter uma explicação para uma experiência que tive há cerca de 10 anos. Como mencionei, há cerca de 10 anos, meus vizinhos foram de férias e me deixaram encarregado da casa deles. Eu alimentava os animais de estimação e eles me deixavam usar a bela piscina quando eu quisesse. Essa família era boa para mim, mas eles tinham muitos problemas familiares. Eles tinham muito dinheiro, mas nunca pareciam felizes. A polícia era chamada na casa deles com frequência. O pai estava tendo casos, a mãe ficou muito doente e eventualmente morreu, e os filhos tinham seus próprios problemas. Pode ser relevante para a história. Então, naturalmente, eu levava minhas namoradas à noite para nadar. Era uma noite perfeita. O céu estava negro, sem vento e sem nuvens. Queríamos nadar à noite, então fomos até lá sozinhos. Não conseguimos descobrir como ligar as luzes da piscina, mas não foi um problema porque a lua estava tão brilhante no céu. A piscina estava completamente escura e parada, e quase parecia um espelho com o reflexo do luar. A piscina tinha a forma de um amendoim. A parte rasa tinha cerca de 1,20 m de profundidade, e a parte funda tinha um toboágua no final. Nadamos por cerca de meia hora na parte rasa. Eu me aproximei dela e a abracei. Enquanto nos abraçávamos, ambos ouvimos um barulho vindo da parte funda da piscina. A princípio, pensamos que o barulho era do filtro de água borbulhando. Soava estranho e alto. Passou do silêncio para esse barulho muito rapidamente. Então foi muito assustador para nós. Ambos viramos nossas cabeças para a parte funda e vimos a silhueta de uma cabeça saindo da água no final do toboágua. A silhueta escura era totalmente negra, sem traços. Tinha exatamente a forma de uma cabeça humana saindo da água, com um pescoço que ia abaixo da linha d'água. O barulho vinha diretamente dessa forma. Parecia quase uma respiração pesada como a de Darth Vader. Olhamos para isso por 5 segundos no máximo. O visual era uma coisa estranha, mas a parte mais difícil de explicar sobre essa experiência foi o sentimento que sentimos. Ambos sentimos uma sensação terrível no estômago de que algo estava errado e que precisávamos sair imediatamente. Isso fez todos os pelos da nuca se arrepiarem. É como se houvesse uma sensação de maldade que eu senti profundamente. Mais tarde, minha namorada descreveria o mesmo sentimento. Olhamos para essa cabeça na água, olhamos um para o outro em confusão e depois olhamos de volta para onde a cabeça estava e naquele segundo, ela tinha sumido. Estávamos agachados na parte rasa, então nos levantamos para ver se alguém tinha mergulhado para se esconder. Não havia ninguém na piscina conosco. Sem ondas naquela extremidade, nada. Apenas o luar na piscina parada. Nos levantamos lentamente, saímos da piscina, pegamos nossas toalhas e corremos para a casa dos meus pais do outro lado da rua. Minha namorada falou sobre isso por 10 minutos naquela noite e depois nunca mais deixou que eu mencionasse o assunto novamente. Aquela família continuou em uma espiral descendente por anos, até que eventualmente se divorciaram e se mudaram. Uma nova família se mudou para aquela casa e eles parecem bem e sem dramas desde então. Sempre me perguntei se isso era uma entidade ligada àquela família que causava as coisas ruins que aconteciam com eles. Qualquer feedback ou ideias seriam apreciados.
Para começar, minha família, especificamente do lado da minha mãe, tem uma longa história de atividade paranormal. Minha tataravó fez algumas bruxarias no seu país de origem e teve sua casa queimada por causa disso. Minha bisavó interpretava sonhos e tal, conseguia ver o futuro através dos sonhos e previu com precisão grande parte da vida da minha avó, sua filha. Minha mãe teve muitas histórias de fantasmas e coisas que ela viu quando era criança. Por exemplo, ela me contou que quando era mais jovem, viu uma mulher que acreditava ser a própria morte, perguntando por sua mãe, minha avó. Ela disse que sua mãe estava no hospital e a mulher apenas lhe disse: "Você é uma boa menina, é uma pena o que acontece com boas meninas como você", e foi embora. Poucas horas depois, minha avó estava morta. Essa parte não foi paranormal. Ela estava lutando contra o câncer há alguns anos, mas estava melhorando e estava prevista para ir para casa na semana seguinte. Minha mãe nunca mais viu essa mulher e ninguém com quem ela falou disse ter visto alguém semelhante. Todos, exceto minha bisavó, estavam em casa e ao redor da casa. Até um dos meus tios apareceu exatamente no mesmo local, não minutos depois, e disse que não viu ninguém sair ou mesmo estar lá. Lembre-se, isso tudo é em uma pequena cidade há quase 40 anos, sem tecnologia e sem influência externa real, o que significava que todos estavam sempre fora. Todos sempre sabiam ou viam algo, mesmo que fosse apenas outra pessoa, e estávamos a quilômetros de distância da sociedade. Então deveria ser impossível que ninguém mais visse essa mulher. Enfim, mais uma coisa. Ocasionalmente tenho premonições, mas elas acontecem em sonhos. Coisas que acontecem dias, meses, anos adiante. Às vezes vejo em sonhos, acordo, esqueço e depois lembro aleatoriamente. Ok, agora vamos ao verdadeiro problema que estou tendo. Há alguns anos, eu estava sozinho em casa quando ouvi uma batida intensa na porta, o que é comum onde moro. Mas a maneira como estavam batendo parecia que estavam tentando derrubar a porta. Peguei uma arma e fui abrir a porta. Olhei pelo olho mágico e não havia nada lá. Abri a porta e, novamente, nada lá. Isso aconteceu algumas outras vezes, mas é cada vez menos frequente. O problema é que desde então coisas estranhas têm acontecido ao redor da casa. Muitas coisas se movem quando ninguém está em casa. Tenho uma estante na sala de estar com algumas fotos dos meus avós e todas estavam viradas, como se estivessem de costas para mim. Às vezes, quando olho para o final do corredor onde fica o banheiro, vejo uma mulher espiando ao redor da moldura da porta e desaparecendo no quarto após alguns segundos. Outras vezes, vejo sombras ou contornos negros de pessoas ao redor da casa. Por fim, e a pior experiência que tive até agora, estava indo para a cama e tive que acender uma luz noturna no corredor para meus pais. Eles são um pouco velhos e precisam da luz. Também a escuridão ainda me assusta um pouco. Quando estava andando pelo corredor, vi uma sombra na parede correndo diretamente na minha direção. Não sei como descrever, mas parecia que estava correndo pelo corredor. Não sei o que é ou se estou ficando louco. Pesquisei online e aparentemente abrir uma porta quando você ouve uma batida e ninguém está em casa traz um demônio para sua casa. Alguma ajuda seria bem-vinda. Depois que ele morreu, meu marido morreu em 2020. Descobri uma série de coisas muito desagradáveis sobre ele. Foi devastador e levei mais de 3 anos para aceitar. Ele faleceu em agosto de 2020 e eu vendi nosso apartamento em junho de 21. Ele havia renovado todo o apartamento. Cozinha, banheiros, pisos, rodapés, portas, tudo. Demorou quase 3 anos. Tenho 2 cães pequenos e quando o corretor de imóveis avisava que alguém viria ver a propriedade, eu pegava os cachorros, trancava a porta e saía. O corretor me disse para ficar fora por cerca de 30 minutos. Depois desse período, voltei para o andar de cima. A porta estava trancada, entrei, e quando o fiz, parecia que pessoas haviam estado lá. As portas estavam mexidas, as portas da lavanderia estavam escancaradas. Eu as havia fechado, eram portas de correr. Então,
Recebi uma mensagem do corretor perguntando por que eu não coloquei a chave na caixa de chaves no andar térreo. As pessoas não conseguiram entrar com o corretor delas. Para ser honesta, eu estava em um lugar muito ruim após a morte dele, especialmente depois do que descobri, e pensar em detalhes não era algo que eu estava fazendo. Fui ao banheiro principal e vi que o tapete de banho estava sobre a banheira, não do jeito que eu havia deixado. Toquei nele e senti água, quase como se alguém tivesse saído do banho e estivesse em pé sobre ele. Era um apartamento relativamente grande, com 2 quartos e um escritório. Quando os cães e eu estávamos na cama à noite, eu podia ouvir barulhos na cozinha após a morte dele. Eu estava com muito medo de sair da cama. Era um prédio de concreto, e não podíamos ouvir nada do que as pessoas faziam nos apartamentos próximos, então ouvir algo era muito incomum. Mudei-me em junho de 21 para um novo apartamento. Na primeira noite lá, eu estava sozinha. Os cachorros estavam sendo cuidados. Eu estava deitada na cama, não dormindo, deitada de lado na beirada. Senti alguém passar por mim. Meu cabelo realmente se moveu. Isso me assustou muito. Fiquei deitada ali por alguns minutos com medo de me mover. Finalmente, me mudei novamente recentemente, bem longe de onde eu estava morando. Na véspera de Natal do ano passado, estava na cama. A porta do meu quarto estava aberta e ouvi claramente 3 batidas na porta. Aconteceu 2 vezes. Isso também me assustou muito. Nunca fui uma pessoa que pensa no mundo espiritual até recentemente. No último Natal, fiz declarações em voz alta e disse a ele para me deixar em paz. Até agora, tudo tem sido tranquilo. Os últimos 4 anos têm sido uma verdadeira montanha-russa. Eu não sei como explicar isso. Alguém sabe? História de fantasma? Não sei. Em março de 2003, minha primeira esposa, Karin, faleceu aos 35 anos devido a complicações com câncer de mama. No leito de morte, ela me disse: "Você precisa cuidar dos meus pais." Ela era filha única. Ela sempre me disse que seu pai era um tirano maligno. No dia em que ela faleceu, descobri quão mau ele realmente era. Mas isso é outra história. Por quase 20 anos, fiz tudo o que pude pelos pais dela. Não importa onde eu estava ou o que eu estava fazendo, sempre arranjava tempo para eles. Se fosse jantar juntos ou fazer algum trabalho na casa deles, eu estava lá. Em dezembro de 2022, minha sogra faleceu. Ela estava muito doente e tinha estado no hospital várias vezes nos últimos meses. Cerca de 3 semanas atrás, no meio da manhã, fui despertado de repente por um sonho que tive. Trabalho no segundo turno, então não é incomum eu dormir até 8 ou 9 da manhã. Como disse, fui acordado de repente. No sonho, meu telefone estava tocando. Quando o peguei, o papel de parede da tela era um céu azul com nuvens brancas fofas. O identificador de chamadas era todo zeros. Atendi a ligação, questionando: "Alô?" Do outro lado estava minha sogra, clara como o dia, dizendo para mim: "Eu estou aqui, eu consegui." No mesmo sonho, Karin apareceu por alguns segundos, apenas sorrindo para mim. Ela estava jovem, saudável, linda e então desapareceu. Tão rapidamente quanto apareceu, ela sumiu. Não foi a primeira vez que ela veio até mim. Houve algumas vezes em que eu estava em tumulto sobre algumas coisas e vê-la me assegurava que eu iria conseguir superar. Só posso supor que a mãe estava me informando que ela chegou do outro lado e a aparição de Karin? Não tenho certeza. Talvez para me dizer que as duas estavam bem. Obrigado por ler. Recentemente, minha mãe me contou uma história bastante assustadora. Deixe-me compartilhá-la com você. Então, quando eu tinha cerca de 6 ou 7 meses, minha mãe acordou no meio da noite com o meu choro. Enquanto ela se levantava para ver o que estava acontecendo comigo, ela ouviu minha avó dizer: "Não se preocupe, eu cuido dele." Tão claro quanto o dia. Minha mãe não pensou muito nisso, porque minha avó costumava vir nos fins de semana para ajudar a cuidar de mim. Então minha mãe agradeceu à avó e voltou a dormir. Depois,
Minha mãe acordou novamente com meu choro e percebeu que minha avó não tinha vindo naquele dia ou noite e que estávamos só eu e ela na casa. Claro, minha mãe correu para o meu quarto e viu que as portas do armário estavam escancaradas e o quarto parecia ter sido revirado. Ela me pegou e saiu correndo da casa, ligando para a polícia. Mais tarde, os policiais disseram a ela que não havia evidência de que alguém tivesse invadido a casa. Minha mãe ficou chocada, então ela purificou a casa com sálvia. E quando eu fiz 1 ano, ela se mudou daquela casa. A coisa mais estranha é que uma senhora idosa havia falecido naquela casa pouco antes de nos mudarmos para lá. Até hoje, essa história ainda me dá calafrios. Quando eu estava crescendo, havia tanto drama familiar que dava vontade de gritar. Passei a maior parte da minha adolescência morando com minha irmã mais velha e o marido dela. Ela mora em uma casa bem antiga no centro de uma cidade do Texas. Agora, essa casa velha parecia que estava prestes a desabar, até hoje, e eu já estou com quase 30 anos. Tudo começou quando comecei a morar com ela. O filho dela, quando vinha visitar, ficava no quarto de hóspedes. Então eu tinha o hábito de dormir no sofá, porque o quarto geralmente estava ocupado. Tivemos uma longa noite de filmes, lanches e ficamos acordados como irmãos fazem, e ela acabou indo para a cama. Lembro-me de estar lentamente pegando no sono, e quando estava prestes a me entregar ao conforto do sono, senti intensamente que alguém estava me observando. O centro da cidade não é conhecido por ser seguro. Eu esperava que não olhasse pela janela e visse um rosto olhando para dentro para roubar o lugar. Em vez disso, fui recebido por um menino baixo e pálido, sem olhos. Ele vestia roupas antigas. Pareciam ser do século XX. O macacão e tudo, com um estilo tipo A Casa da Pradaria. Ele tinha cabelo escuro e literalmente buracos negros onde deveriam estar os olhos. Nunca esquecerei a onda de tristeza que me atingiu. Comecei a chorar. Nem posso dizer que senti medo. Foi como se tivesse sido jogado em uma depressão instantânea. Finalmente, consegui chamar minha irmã. Ele continuou olhando até ela acender a luz. Ela se recusou a acreditar em mim naquela noite. Eu estava tão insistente. Mais tarde, outras coisas começaram a acontecer. E ela começou a ver o que eu queria dizer. Coisas pequenas, como armários abrindo e fechando no meio do dia. Portas abrindo e fechando. Passos correndo pelos corredores. O portão dos fundos sendo deixado aberto. Mas, felizmente, o cachorro dela ficava no quintal. Uma noite, ouvimos batidas na porta dos fundos. Sempre usávamos essa porta porque a porta da frente e a lateral não ficavam perto da garagem, então era mais fácil. Esperando o marido dela, que trabalhava no turno da noite, chegar para o almoço, ela abriu a porta e gritou. O menino estava lá, parado na porta e apenas olhando, como fez comigo. Ela começou a chorar com a tristeza esmagadora que vinha dele. Foi aí que piorou. As portas e os armários abriam e fechavam o dia todo e a noite toda. Você sentia alguém sentando na cama ou no sofá com você. Eventualmente, comecei a usar o quarto de hóspedes até o filho dela vir visitar. Eu nem conseguia ficar virado para o espelho. Tudo em mim dizia para não fazer isso. Então, eu ficava virado para a parede até quase adormecer e sentir alguém sentar na cama, com minha irmã dormindo profundamente nos outros aposentos. Ela também começou a vê-lo parado na entrada da garagem, olhando para o tráfego o dia todo ou à noite, até que alguém chegasse de carro. As 2 últimas vezes que tivemos contato com ele foram as piores. Uma aconteceu quando voltamos bem tarde do Walmart. Fizemos uma viagem de última hora ao Walmart à meia-noite. Compramos alguns mantimentos e comida para todos os animais e voltamos para casa. Ela saiu para a garagem e tudo o que ouvimos foram gritos ensurdecedores. Olhei e vi minha irmã também gritando enquanto uma marca de mão se formava no pulso dela, e ela deixou as compras caírem. Deixamos lá até de manhã. A última e derradeira vez foi, infelizmente, só para mim. Ela trabalhava em um museu da Segunda Guerra Mundial que ficava a alguns quarteirões de distância. Eu era voluntário lá. Esse lugar também era assombrado além da conta.
se você quiser uma longa história sobre isso também. De qualquer forma, ela veio me buscar porque eu queria dormir até mais tarde no meu fim de semana e ir depois do almoço para ajudar a limpar o local. Ela concordou e apenas pediu para eu fazer silêncio porque o marido dela tinha acabado de chegar em casa e não queria acordá-lo. Eu sabia o que fazer: tomar um café, ficar de bobeira e mandar mensagens para alguns amigos. Parei porque ouvi o chuveiro funcionando no quarto deles. John nunca tomava banho quando eu estava lá. Então, dei uma espiada no corredor, que tinha uma visão direta do quarto deles. John estava desmaiado. Ele nem estava acordado. Fiquei lá por um momento, confuso. Então, ouvi passos correndo, gritos. Bem na minha frente ouvi: "Papai, não, por favor." Fui então empurrado direto para a porta da garagem e um sussurro que disse: "Me ajude." Sumiu no meu ouvido. Saí correndo. Saí correndo justo quando minha irmã estava entrando na garagem. Nunca mais ouvimos ou ouvimos falar dele. Ela diz que está tudo tranquilo desde que saí da casa dela. Ele nunca mais apareceu. Ela tem um grande buraco embaixo da casa onde os animais sempre vão. Acho que é lá que ele está. E ele me mostrou como morreu naquela manhã. Posso dizer que espero que ele esteja em paz. E que o que aconteceu com ele nunca seja mostrado a mais ninguém. Quando eu tinha 8 anos de idade, em meados da década de 1970, eu estava nos escoteiros. Eu, minha irmã e meus pais morávamos em uma casa em um bairro suburbano bastante seguro ao sul de Estocolmo, Suécia. Era apenas uma caminhada de 20 minutos da minha casa até as instalações do grupo de escoteiros. Então eu geralmente caminhava ou andava de bicicleta. Na noite em que esse incidente aconteceu, eu tinha caminhado. 1h30 depois, às 8h30 da noite, eu estava a caminho de casa. Era outubro e estava escuro lá fora nessa época do ano. Eu tinha que passar por um grande estacionamento e um posto de gasolina fechado, ambos mal iluminados. Uma área que eu sempre achava assustadora. Eu passava apressado por ali todas as vezes até chegar a um cruzamento, e naquela noite não foi diferente. Quando cruzei a rua, finalmente estava no meu próprio bairro, onde eu conhecia cada árvore, arbusto, pedra, canto e recanto, como as crianças conhecem. Eu estava caminhando na calçada ao longo de uma estrada que levava a uma rotatória. Carros passavam como de costume, embora não houvesse muito tráfego naquela hora. E foi aí que aconteceu. Quando dei mais um passo normal à frente, parecia que o mundo inteiro de repente desacelerou e parou completamente em apenas um segundo. Houve um som que, muito mais tarde, associei ao som profundo do subwoofer THX no cinema antes do filme começar. Se você sabe do que estou falando. Experimentei uma visão de túnel e estava completamente silencioso, sem carros, sem pessoas, sem movimento. Nada. A situação inteira não deve ter durado mais do que 15 ou 20 segundos no máximo, e então acabou tão repentinamente quanto começou. Meu pé esquerdo, que tinha ficado congelado no ar por todo esse tempo, tocou o chão. Foi bastante assustador, mas extremamente fascinante. Primeiro fiquei apenas parado, atordoado, e depois, muito cautelosamente, dei um passo à frente. Mas nada aconteceu, exceto que meus tênis ficaram molhados ao pisar em uma poça de água. De repente, percebi que a chuva estava caindo e minhas roupas e cabelos estavam completamente encharcados. Apenas alguns segundos antes, o céu estava claro e calmo, com estrelas visíveis. Achei toda a situação bastante bizarra e apressei-me para casa. Não podia esperar para contar aos meus pais o que havia acontecido. Mas assim que abri a porta, fui recebido pelos meus pais em estado de pânico. Ambos perguntaram em tom zangado onde eu tinha estado. Fiquei perplexo e defensivo. Então gaguejei que tinha ido aos escoteiros e depois fui direto para casa. Minha mãe apontou para o relógio na parede e me disse para parar de mentir. O relógio marcava quase 10 da noite. Mais de 1 hora havia se passado desde que saí dos escoteiros. Insisti repetidamente que tinha ido direto para casa e minha mãe ficou ainda mais zangada. Ela estava, é claro, extremamente preocupada, mas isso se manifestou como raiva.
Mas como eu sabia que não tinha feito nada de errado e ainda assim estava sendo acusado injustamente de mentir, fiquei muito zangado também. Acho que isso pegou meus pais completamente de surpresa, porque não era a reação que eles esperavam. Foi quando meu pai virou-se para minha mãe e disse: "Acho que ele está dizendo a verdade." Nunca esquecerei isso porque fiquei muito aliviado. Minha mãe parecia completamente confusa, mas parou de gritar e perguntou novamente: "Mas onde você esteve?" No entanto, desta vez ela estava me abraçando mais forte do que nunca. Quando perceberam que eu não estava machucado ou traumatizado e me comportava como de costume, meu pai me disse que tinha percorrido exatamente a mesma rota que eu fazia entre a casa e as instalações dos escoteiros 3 vezes, chamando meu nome repetidamente, e eu simplesmente não estava lá. Eles tinham ligado para os pais de todos os meus amigos e estavam no processo de chamar a polícia quando eu entrei pela porta. Eu simplesmente não conseguia acreditar. Eles me perguntaram, mais calmamente dessa vez, se algo tinha acontecido no caminho, qualquer coisa. Eu estava prestes a dizer que nada tinha acontecido quando lembrei do estranho incidente que tinha completamente esquecido, devido a toda a confusão. Então, contei a eles exatamente o que descrevi aqui acima. Eles olharam para mim com descrença e fascinação, mas, pelo que me lembro, não insistiram mais no assunto. O fato é que toda a situação não foi discutida até anos depois, quando eu e meu pai conversamos sobre isso novamente. Insisti novamente que as coisas aconteceram exatamente como eu havia contado anos atrás, e ele respondeu que queria acreditar em mim. Mas a história era simplesmente fantástica demais para assimilar, mesmo depois de todos esses anos passados. Ele disse: "Você desapareceu, filho, como se você simplesmente tivesse sumido da face da terra. Você esteve desaparecido por mais de 1 hora. Para onde foi esse tempo? Onde você foi?" Não preciso dizer que eu não podia responder. Mais tarde, quando meu pai já havia falecido, conversei com minha mãe sobre isso, e para minha surpresa, ela riu e disse que sempre achou que eu tinha sido abduzido por alienígenas. De fato, tenho 55 anos agora e ainda não consigo entender esse incidente. Nunca vi nenhuma luz estranha ou objetos em forma de disco, mas acredite, eu realmente gostaria de ter visto. Isso pelo menos faria algum sentido. No entanto, realmente não tenho a menor ideia do que aconteceu naquela hora perdida. Tudo o que sei é que aconteceu exatamente do jeito que contei agora. Contei isso à minha esposa, mas nunca contei a mais ninguém. Porém, escrevi tudo naquela mesma noite e descobri mais tarde que minha mãe também. Então, quando escrevi isso, baseei-me em ambas as narrativas. Então, o que você acha? Alguma ideia? Uma coisa que esqueci de mencionar acima é que não vi nada estranho na minha frente. Nenhum brilho, nenhuma ondulação e nenhum portal. Primeiro, você vai precisar de um pouco de contexto. Quando eu era jovem, minha família e eu nos mudamos para uma casa bem antiga na Inglaterra. Ela estava em péssimas condições, então tivemos que fazer algumas reformas para arrumá-la. Por motivos pessoais, tive que compartilhar um quarto com minha mãe. E foi nesse quarto que eu vivenciei a maior parte das coisas de fantasmas. Quando você entrava no quarto, era assim. À esquerda havia uma parede, e à direita estava a minha pequena cama. Encostada na parede da esquerda, estava a cama da minha mãe, com uma mesinha de cabeceira ao lado. Isso aconteceu ao longo de 7 anos. Enfim, vamos à história. Tudo começou devagar, como eu e meu irmão vendo alguém pelo canto dos nossos olhos enquanto jogávamos jogos de tabuleiro tarde da noite, ou simplesmente sentindo que estávamos sendo observados. Eventualmente, isso evoluiu para realmente ver algo com frequência. Embora eu dividisse o quarto com minha mãe, eu guardava todos os meus brinquedos e coisas no quarto do meu irmão. Então costumávamos estar lá tarde da noite brincando ou conversando. E toda vez que eu saía do quarto, o mesmo brinquedo voava da prateleira em que estava e caía aos meus pés. Mas meus pais acreditavam muito no paranormal e nos diziam para ignorar e não prestar atenção.
Nós nunca obedecíamos. A partir daí, a situação foi piorando e parecia me ter como alvo. Esta é a parte assustadora. Uma noite, eu estava dormindo no quarto da minha mãe como de costume, quando de repente acordei e estava sentado. Abri os olhos e, através da pouca luz no quarto, pude ver uma figura pequena em pé ao lado da mesinha de cabeceira da minha mãe, curvada, olhando para ela. Não tive tempo para prestar atenção aos detalhes, pois imediatamente comecei a gritar e chorar tão alto que minha mãe acordou pensando que eu estava sendo assassinado. Assim que minha mãe acordou, a figura desapareceu. Ela me acalmou e me colocou de volta na cama, e eu pensei que tinha acabado, mas na verdade era apenas o começo. A partir daquele ponto, seria quase uma rotina noturna, pelo menos 4 vezes por semana. Eu acordava no meio da noite, sentava e olhava para a mesinha de cabeceira da minha mãe e via a mesma coisa, alguma figura em pé ao lado da minha mãe. E novamente eu gritava e chorava, e assim por diante. Às vezes, minha mãe deixava uma pequena luz acesa para mim na mesinha de cabeceira dela, mas isso não ajudava, pois a figura continuava voltando noite após noite. Eventualmente, consegui identificar o que era. Era uma menina pequena com cabelo loiro em um vestido azul escuro com padrões e flores azuis claras. Mesmo sabendo o que eu estava vendo, ainda me aterrorizava e eu continuava a gritar e chorar quase todas as noites. Às vezes, a figura estava em um lugar diferente, como ao lado da porta olhando para mim, em vez de para minha mãe, e às vezes mais perto da minha cama. Eventualmente, minha mãe se cansou de eu acordá-la gritando e chorando, e foi consultar uma vidente. Esta parte é insana. Ela descreveu o que estava acontecendo conosco todas as noites para a vidente. E a vidente disse à minha mãe que era uma menina chamada Samantha, que a seguia desde que ela era criança e que agia como uma espécie de anjo da guarda. Por isso, ela estava sempre vigiando minha mãe enquanto ela dormia. A vidente também desenhou uma imagem da menina, que minha mãe me mostrou quando voltou para casa. Eu imediatamente comecei a chorar, porque era exatamente a mesma menina. Desde então, nos mudamos da casa e eu não moro mais com minha mãe, mas tenho muitas outras experiências naquela casa e em outras onde morei.